Olá pessoal, boa noite. Vamos estudar hoje sobre João capítulo 8. É uma história bastante conhecida dos cristãos, né, sobre a mulher adúltera. Porém, eu quero trazer algumas informações aqui contextuais para que nós possamos compreender, ter um conhecimento mais amplo dessa passagem, né? No verso 3 aqui, os escribas e fariseus, eles levam à presença de Jesus uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. O verso continua depois dizendo que eles estavam tentando Jesus. Eles queriam, na verdade, colocar uma armadilha para Jesus. Por quê? Primeira coisa que nós podemos observar aqui é que esses escribas e fariseus, eles compunham um sinédrio, que era o tribunal, a corte que julgava os casos em Israel. Eles eram a autoridade para decidir sobre todos os casos, inclusive sobre o caso dessa mulher. Mas eles pegam o caso dessa mulher e levam para Jesus. Então aqui está a primeira incoerência da atitude deles, demonstrando na realidade a má fé que eles tinham. Por quê? Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus que compunham o sinédrio. Outro detalhe, Israel não era mais uma nação soberana, ela não tinha autonomia nas decisões, ela julgava alguns casos, porém com relação à pena de morte, essa decisão teria que passar pelo crivo de Roma, assim como aconteceu com Jesus. O sinédrio decretou a pena de morte para Jesus, porém eles levaram Jesus para Pilatos, porque eles sozinhos não tinham autonomia para decidir sobre isso. Eles sabendo disso, tendo autoridade para decidir, sabendo que não poderiam decretar a pena de morte, levam para Jesus e dizem: ei Jesus, você vai decretar ou não? Então aí já está demonstrada a má fé desses escribas e fariseus. Outra coisa, eles dizem aqui, que no verso 5, que a lei, ele diz, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então eles estão dizendo assim, é uma previsão legal, precisa ser apedrejada. A pergunta nossa aqui agora é em que lei, de qual lei eles estão falando? Vamos para Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, no capítulo 20. No verso 14, tem a vedação de Deus, né? Não adulterarás. Então aqui nós temos a lei moral, que é uma lei que tem vigência, aplicabilidade universal, dizendo não adulterarás. Esse não adulterarás aqui não inclui somente a relação extraconjugal, ou seja, aquele que é casado ou casada, que se relaciona sexualmente com uma pessoa que não seja seu cônjuge, né? Não é somente essa atitude que é vedada por esse mandamento. O sexo com crianças, pedofilia, o sexo com animais, que é a zoofilia, o sexo com mortos, necrofilia, a masturbação, o homossexualismo, que é o sexo relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso aqui é proibido dentro desse contexto do mandamento não adulterarás. Só que nós não lemos aqui que aqueles que adulterarem devem ser apedrejados. Então, essa previsão não está na lei moral, nos 10 mandamentos, mas ela está em Levítico, capítulo 20. Levítico 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, existe essa lei, e essa lei, que alguns teólogos chamam de as leis civis de Israel, que, com o devido respeito, não parece ser o termo mais correto, porque na realidade, uma lei que versa sobre pena de morte não é uma lei civil, é uma lei penal. Em todo caso, o que eles querem dizer é que existia um conjunto de leis que eram aplicadas somente para Israel como nação. Esse era o caso
da lei do apedrejamento para o adultério. Então, vamos dar um exemplo. Um casal adultera lá no Japão e um casal adultera em Israel. Aquele casal no Japão é alcançado pela lei moral de Êxodo 20, porque é uma lei universal. Só que ele não é alcançado pela lei do apedrejamento, que está em Levítico 20, certo? Porque a lei do apedrejamento só alcança o povo de Israel. É uma lei como uma luva, que só serve para a nação de Israel. Porém, como eu disse no começo, Israel já não tinha mais soberania, autonomia para aplicar essa lei, porque era subjugada por Roma. Deveria sim ter a autorização de Roma para aplicar essa pena de morte, que era pelo apedrejamento. Só a título de curiosidade, no Brasil não existe pena de morte, salvo em caso de guerra. Então, em caso de guerra, é possível ser aplicada a pena de morte. E a pena de morte no Brasil é por fuzilamento. Em Israel, apedrejamento. Aqui já é mais um exemplo dessa questão da soberania dos países. Então, essa lei era para a nação de Israel. E justamente na lei que fala sobre o apedrejamento, ela diz assim: será morto o homem e a mulher. Quando nós voltamos lá para João capítulo 8, os escribas e fariseus, querendo tentar Jesus, eles levam somente a mulher. Então aqui, eles estão invocando uma lei, mas eles mesmos não estão respeitando os ritos dessa lei. Porque essa lei dizia que o homem e a mulher deviam ser apedrejados. E mais, outro detalhe extremamente interessante, quando Jesus diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa passagem é emblemática, muitos falam sobre ela. E é importante a gente entender o contexto disso aqui. Por quê? Houveram apedrejamentos lá em Israel quando Deus era quem governava o povo. Era a teocracia, certo? Foi Deus que instituiu essa pena de morte por apedrejamento e houveram várias aplicações dessa pena de morte. Eu pergunto a vocês, os homens que apedrejaram, literalmente falando, lá no Antigo Testamento, nas ocasiões que ocorreram, eles eram pecadores? Porque o que é interpretado comumente aqui é que os homens não puderam apedrejar porque eles eram pecadores também. Mas e aqueles apedrejamentos que ocorreram no passado? Aqueles homens, eles não tinham pecado? Parece que não. Até porque Paulo vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, com exceção de Jesus, que nunca pecou. Certo? O contexto aqui, na realidade, é que aquela lei que dizia que o homem e a mulher deviam ser apedrejados, dizia também que pelo testemunho de duas pessoas aconteceria o apedrejamento, e mais, as duas pessoas que porventura teriam testemunhado o adultério, elas é quem atiravam a pedra primeiro, certo? Tanto é que aqui no verso 17, Jesus diz: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, aquelas testemunhas que houvessem flagrado o adultério, elas deveriam apedrejar primeiro. Então, quando Jesus diz assim, olha, atire a primeira pedra, ele está dizendo assim: vocês têm certeza do que estão fazendo? Vocês têm convicção do que vocês viram? Foi adultério mesmo? Então atire a primeira pedra. É evidente que Jesus sabia que ninguém ia atirar essa pedra, porque aqueles homens que levaram aquela mulher, eles sabiam dos ritos dessa lei, e sabiam inclusive que eles não estavam cumprindo com os ritos devidos. Mesmo que aquela mulher
na realidade, fosse uma adúltera. Era verdade que ela era adúltera. Tanto é que no final Jesus diz, olha, vai, mas não peca de novo, não peques mais, não adultere mais. Então ela era realmente uma mulher adúltera, mas faltava o homem, certo? Nesse caso específico, eles estão falando de relação extraconjugal, sexo fora do casamento. Ninguém faz sexo sozinho. Cadê o homem? Não está aqui. Vocês têm certeza que essa lei deve ser aplicada? Então, por favor, vocês testemunharam. O rito diz que vocês que testemunharam devem apedrejar. E é por isso que eles vão embora. E muito provavelmente, aqueles homens, eles eram hipócritas por várias razões, inclusive porque eles mesmos se aproveitaram. É possível, né? É provável que eles tenham se aproveitado dos serviços sexuais daquela mulher. Então eles eram hipócritas também por isso. E Jesus, quando ele despede a mulher, ele diz, eu também não te condeno, porém, Jesus diz, olha, se arrependa, não peque mais, mude de vida, se entregue inteiramente a Deus, para que você não seja condenado, certo? Então, meus queridos, esse aqui é o contexto legal, histórico, de toda essa passagem de João 8, que é extremamente rica em informações. Inclusive, para aqueles que conhecem a cultura judaica, é algo fascinante você analisar os textos aqui no devido contexto. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês esse estudo, que continuemos aí firmes e juntos, né, unidos, estudando a Bíblia. Que Deus abençoe a todos.